a todos, sejam muito bem-vindos ao Aroma Day 2022, o dia dedicado à divulgação e celebração da aromaterapia e aromatologia no Brasil, e como já dissemos por aí, o único país que possui uma data para comemorar a aromaterapia. Então, você é nosso convidado hoje para essa palestra super esclarecedora, para você poder mergulhar no universo dos óleos essenciais. Meu nome é Patrícia Barragan e eu sou colaboradora Laszlo, faço parte da equipe de comunicação e marketing. A Laszlo fica muito feliz em dividir esse momento com vocês e com o nosso super convidado, o Dr. Sandro. Ele é bacharel e mestre em biologia celular e molecular pela URGS, doutor em física biomolecular pela USP e durante quase 30 anos de carreira na área de química acumulou experiência profissional tanto na indústria quanto no ambiente científico acadêmico no Brasil e no exterior. E de 2019 a 2022 esteve à frente da organização de uma cadeia produtiva de plantas medicinais e aromáticas na região do Vale do Rio Pardo, período em que também se especializou no segmento de óleos essenciais, desde o cultivo das plantas até o controle de qualidade. E atualmente ele é membro da Abraroma, é sócio fundador da Estila Bioativos e atua como consultor na área, produtor de óleos essenciais. Sandro, muito obrigado por estar conosco neste Aroma Day e que todos que nos ouvem, nos assistem, possam aproveitar muito, né, da sua palestra. Eu tenho certeza que será incrível. Muito obrigada. A palavra é sua, meu amigo. Olá, obrigado pela apresentação, Patrícia. Saúdo a todos que têm assistido a gente e um agradecimento especial à Laszlo, à organização do Aroma Day. Eu vou apresentar para vocês alguns pontos falando sobre o mercado de produção artesanal e local de óleos essenciais, que tem muitos desafios, mas também oportunidades no Brasil. Então, eu começo falando um pouquinho sobre esse cenário, né? O que nós temos nesse cenário no Brasil nos dias atuais. A gente tem um conhecimento pela população cada vez maior sobre os óleos essenciais e sobre a aromaterapia. Recentemente tivemos até um programa em rede nacional falando sobre os benefícios da aromaterapia, o uso de práticas usando óleos essenciais na saúde. E nós temos também players globais atuando no mercado brasileiro, investindo muito em divulgação, com muita força comercial, inclusive. Nós temos muitas marcas novas no Brasil, além das marcas tradicionalmente conhecidas. Nos últimos 2 anos, principalmente durante a pandemia, aconteceu muito a busca por informação, então surgiram muitas marcas novas no mercado brasileiro. E muitas pessoas também indicando o uso de óleos essenciais. À medida que esse conhecimento vai ficando cada vez mais popular, as pessoas começam a passar essa informação umas para as outras. As redes sociais como um canal de comunicação muito forte também, muitas vezes também sem filtros, então nós temos informações muito boas sendo propagadas, mas também algum nível de desinformação sendo propagada. E o resultado desse aquecimento todo, desse cenário, desse mercado, é que existem muitos interessados em produzir óleos essenciais no Brasil. E boa parte deles com uma escala não industrial, né? Então seria a produção em nível artesanal, em menor escala. E é sobre isso que a gente vai falar hoje nessa apresentação especificamente. Então, como é que começa esse ciclo desses interessados em produzir os óleos essenciais? Quase sempre começa com aquela visão mais romântica, né? Daquelas paisagens de cultivos de lavanda na Europa, principalmente na França, e quem não se encanta com uma paisagem dessas, né? Então, o primeiro momento de encantamento acontece, já existe aquele interesse em produzir óleo essencial, e aí, normalmente, o produtor busca algumas marcas de referência no Brasil e fica impressionado com os valores, né, que são vendidos, são comercializados alguns óleos essenciais. E aí começa aquela ideia, poxa, essa é uma área muito interessante do ponto de vista econômico, né? Então começa uma busca que eu vou chamar aqui de epopeia do produtor artesanal, né? É uma brincadeira, obviamente, mas em geral surge essa ideia. Eu falo isso por experiência própria e também por conhecer, ter conversado com muitos produtores. Então, a primeira percepção tem aquela ideia de formar sua própria marca de óleos essenciais, começar a produzir,
e fica sonhando com aquela pontinha do iceberg, né, que todos enxergam que é do sucesso, inclusive econômico, mas desconhece a parte escondida por trás dessa cadeia produtiva. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa parte escondida, né, os desafios que existem nessa produção. Então, eu costumo dizer que 3 anos depois, e mais ou menos 20 mil reais depois dessas primeiras incursões à tentativa de produção, finalmente o produtor vai conhecer a realidade. Então, existem uma série de pontos que são desconhecidos no início dessa tentativa de produção e que eu gostaria de apresentar para vocês aqui. Então, talvez um dos primeiros pontos são os pontos agronômicos, né? A escolha das espécies corretas, o conhecimento do preparo do solo, do plantio, entender que nós vivemos num país continental, então o clima é totalmente diferente de uma região para outra, e as plantas respondem a essa variação, essa diversidade climática. Conhecer o ponto certo de colheita, os cuidados que a gente precisa ter depois da colheita também, na hora de processar essa planta. Depois eu vou dar alguns exemplos para vocês a respeito disso. Então, quase sempre esse processo começa com a busca por mudas de algumas espécies, né? Então, aí já é o primeiro ponto, o primeiro gargalo que vai levar esse produtor a fazer tentativas e quase sempre com uma série de erros que vão ser cometidos e vão ter o seu custo também, né? O segundo ponto-chave seriam os conhecimentos sobre os processos de produção e questões de qualidade. Então, eu costumo ver a escolha de um destilador, de um equipamento para destilação, como um dos pontos-chave também. E aí, o que acontece com a maioria dos produtores é uma escolha, ainda sem conhecimento dos projetos desses destiladores, uma escolha muito atrelada à sua capacidade econômica. Então, quase sempre o produtor erra no dimensionamento, então, ou compra um destilador que é muito pequeno para a quantidade de planta que ele vai ter, ou muito pequeno para o tamanho que ele deveria ter para atingir os seus objetivos econômicos. Então, esse é o primeiro ponto, assim, que é a escolha dos equipamentos. Depois disso, obviamente, vem o domínio da técnica. Quer dizer, a destilação, apesar de ser um método muito tradicional, antigo, já conhecido da humanidade há muitos anos, ela tem os seus segredinhos, ela tem os seus pontos críticos que devem ser observados e que também a grande maioria que entra nesse mundo sem a devida orientação acaba cometendo alguns erros, né? E isso tudo reflete na qualidade do óleo essencial. Depois disso, nós temos a questão dos rendimentos e a reprodutibilidade de processo. Então, veja, você colher uma planta numa determinada época do ano ou numa determinada situação do clima, se está chovendo, se não está chovendo, impacta bastante no rendimento dessa produção. Então, normalmente o produtor ele tem uma expectativa de um retorno econômico, quando finalmente consegue fazer a sua colheita, acaba percebendo que o rendimento está muito mais baixo do que aquele que ele esperava. Então, só para dar um exemplo para você sobre o tipo de erro que acontece e os pontos críticos dessa produção. Depois disso, nós temos o desafio do controle de qualidade, né? A partir do momento que você obtém um óleo essencial por destilação, como saber se a qualidade desse óleo condiz com a qualidade esperada pelo mercado e esperada pelo produtor também, né? E questões de armazenamento, isso é muito importante. Um óleo essencial, quanto dura um óleo essencial? Qual é a validade de um óleo essencial? Basicamente, ela depende de como ele vai ser armazenado. Então, esse também costuma ser um erro bastante comum que impacta muito na qualidade, escolha do tipo de embalagem e as condições de armazenamento. E, finalmente, o desafio comercial. Nós temos aquela, vamos dizer assim, uma diferença entre a expectativa e a realidade, né? Então, na hora de vender um óleo essencial, o produtor precisa fazer indicação do uso. É muito difícil você fazer a venda de um óleo essencial sem ter conhecimento da indicação de uso. Nem sempre o cliente está preparado para usar um óleo essencial e existe aquela percepção errada de que o óleo essencial, por ser de uma planta e por ser um produto natural, ele não oferece nenhum tipo de risco.
Isso é um erro enxergar o óleo essencial e a aromaterapia dessa forma, porque, de fato, o óleo essencial é extremamente concentrado, é uma substância que é muito potente, e é preciso, então, conhecer a fundo as indicações de uso. Então, a gente está falando aqui de ética e responsabilidade na parte comercial. E, para isso, precisa preparo também. E o outro ponto-chave é a questão do alcance, da capacidade operacional, que eu vou falar um pouco mais no próximo slide, que é quanto óleo você consegue vender. Então, às vezes, existe uma expectativa econômica muito boa, muito interessante, mas o produtor artesanal ele pode não ter a capacidade de operar aquele nível de vendas para atingir aquele resultado que ele deseja. Eu vou exemplificar aqui um dos erros que eu tenho visto acontecer muito no Brasil em relação à lavanda, porque a lavanda é, com certeza, o óleo essencial talvez mais popular no mundo, provavelmente. Então, a pessoa que começa a pensar em produção artesanal, ela logo vai se interessar por lavanda. E aí, qual é a primeira ação? Vou comprar as mudas de lavanda e vou começar um cultivo. É uma planta maravilhosa, linda, né? Só que no Brasil, nós temos uma variedade de lavanda que cresce muito bem aqui, que é a lavanda dentata, e aquela visão romântica está atrelada a uma outra variedade de lavanda, que é a lavanda angustifolia, que é a lavanda que é cultivada na Europa, na França, principalmente. Então, vejam a diferença que existe na composição química do óleo essencial da lavanda francesa. Ela é rica em linalol e acetato de linalila e tem baixo teor de cânfora. E com essa composição química, ela tem como propriedades mais conhecidas ser relaxante, ansiolítico, calmante, né? Enquanto que a lavanda dentata, que é a variedade que melhor adaptada ao Brasil, ela não tem praticamente linalol e acetato de linalina, tem uma quantidade muito baixa, e ela é rica em eucaliptol, fenchona e cânfora, que tem uma atividade totalmente diferente, né? Ela é estimulante, tem efeito mucolítico e atua principalmente no trato respiratório. Então, o que a gente vê muito frequentemente é o produtor artesanal não ter conhecimento dessa diferença gritante, e aí a gente vê até sites que publicam informações confusas ou trocadas, né? Quer dizer, a imagem de um tipo de lavanda atribuindo as propriedades de outro tipo de lavanda. Então, eu uso isso aqui para mostrar para as pessoas como é importante se preparar para essa produção. Caso contrário, você poderá estar difundindo informações erradas, mesmo que com a melhor intenção, né? Mas é importante ter toda essa preparação. E um outro exemplo bastante interessante é que mesmo tendo a espécie correta, escolhendo a espécie correta, veja que aqui nós temos a menta piperita, que eu diria que talvez seja o segundo óleo essencial mais popular, a menta piperita produzida a partir de sementes certificadas, ou seja, a espécie está correta, ela foi cultivada adequadamente, porém, nas condições de cultivo, ela expressou uma química de óleo essencial diferente da expectativa que se tem com o perfil da menta piperita. Então, eu pergunto para vocês, nessa tabela de composição, nós temos como componentes majoritários o eucaliptol e o óxido de piperitona, sendo que uma menta piperita se espera que tenha no padrão pelo menos 30% de mentol, né? Vejam que no óleo essencial obtido desse cultivo, sequer foi identificado o mentol. Então, é mais um ponto importante para exemplificar a importância de conhecer a parte agronômica e correlacionar isso com o controle de qualidade que se tem no pós-colheita, né? Fazer essa comparação. Muito bem, exemplificados alguns desafios, então, como que nós podemos enfrentá-los enquanto interessado em produção artesanal? Bom, primeiro, conhecendo a cadeia produtiva. Então, agora eu passo a explicar um pouco a visão sobre a cadeia produtiva, para que nós possamos entender como é que funciona esse mercado. Eu gosto desse desenho, né, de enxergar a cadeia produtiva como uma escada que tem degraus, e cada degrau que se sobe até chegar na ponta lá do consumidor, nós temos uma agregação de valor.
Então, o primeiro degrau, obviamente, é a produção de matéria-prima. E isso acontece no meio rural, porque nós estamos falando de agricultura, né? O segundo degrau é a transformação dessa matéria-prima para a obtenção de óleo essencial, que eu estou chamando aqui de indústria de transformação primária. É onde nós transformamos a matéria-prima em óleo essencial bruto ou óleo essencial no atacado. Depois disso, nós temos um degrau que é a transformação desse óleo bruto num produto de fato, porque quando a gente fala em produto acabado, a gente fala em questões regulatórias, ele precisa estar adequado aos devidos registros legais, a gente fala de controle de qualidade, então ele precisa ter uma retaguarda técnica para confirmação de qualidade e segurança de uso, e finalmente, no extremo dessa cadeia, nós temos o elo que de fato entrega para o consumidor esse produto acabado. E eu gosto dessa transparência também para a gente ter a clareza de que toda a cadeia ela é alimentada pela ponta que captura valor quando entrega esse produto ao consumidor. Então, é lá do degrau mais alto dessa cadeia que nós vamos ter o recurso voltando para todos os atores que atuam nessa cadeia, desde a agricultura até a parte comercial. Se nós pegarmos um exemplo bem aplicado, bem claro, de um óleo essencial, vejam o nível de agregação de valor que nós percebemos. Então, nós temos aí o valor estimado da biomassa necessária para a produção de 1 litro de óleo essencial. Então, no caso da lavanda dentata, cerca de 200 quilos de flores são necessários para se produzir 1 litro de óleo essencial. E o valor desse óleo essencial, desse 1 litro de óleo essencial, é aproximadamente R$ 800. Quando esse óleo essencial é fracionado para venda no padrão de mercado, que são frascos com 10 ml de óleo essencial, a gente tem uma agregação de valor que faz com que esse mesmo litro de óleo essencial, porém fracionado, tenha um valor de R$ 4.500. Então, quando o produtor artesanal olha para essa agregação de valor, a primeira ideia que ele tem é de que aqueles 200 quilos de biomassa que ele consegue produzir, de fato valem R$ 4.500. Porém, ele se esquece que por trás de cada degrau que agrega valor, existe muito conhecimento e uma estrutura que tem seu custo também. Então, vamos dar um exemplo da parte comercial. 1 litro de óleo essencial, depois de fracionado, representa 100 frascos de 10 mililitros. A capacidade comercial que um produtor artesanal precisa ter para comercializar 100 frascos, ela normalmente é desconhecida desse produtor, ele não faz ideia. Então, imaginem que de cada 5 pessoas abordadas, esse produtor consiga fechar uma venda. Então, nós estamos falando de 500 pessoas que precisam ser abordadas por uma venda, lembrando que essa venda normalmente requer conhecimento da indicação de uso. Depois tem a questão operacional, de emissão de nota fiscal, controle de qualidade. Então, tudo isso está escondido por trás desse valor. Então, não é um valor que aparece gratuitamente a partir do momento que esse produtor artesanal consegue destilar 200 quilos de lavanda. Então, eu gosto de passar essa ideia bastante realista para que o produtor não sofra dessa ilusão que depois vira frustração quando ele tenta entrar no mercado com essa produção. Nós tivemos aqui no Vale do Rio Pardo, que é aqui no Rio Grande do Sul, na região de Santa Cruz do Sul, o privilégio de termos o suporte da FAO e do Ministério da Agricultura para a execução de um projeto que tinha como missão, como objetivo, romper esses desafios e instaurar uma cadeia produtiva aqui na região. Então, a partir de agora, eu falo um pouco sobre como nós enfrentamos esses desafios com uma pequena rede de produtores locais no Vale do Rio Pardo. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer as projeções econômicas por espécie. Então, nós escolhemos algumas espécies que tinham possibilidade de serem cultivadas na região, então, com conhecimento do clima, das condições de solo, e também conhecimento de mercado, para que nós tivéssemos um pouco mais de segurança comercial para esses pequenos produtores. Então, foram feitas essas projeções econômicas e foram explicadas, ou foi
nós fizemos treinamentos com esses produtores para que eles tivessem uma clara noção do potencial econômico de cada espécie, né? Justamente para que não acontecesse aquela ilusão por desconhecimento da estrutura necessária para essa produção. Então, esses agricultores foram convidados a participar desse treinamento, tomaram a sua decisão de cultivo, né, que espécies cada um gostaria de produzir, e criamos também uma estrutura junto à universidade para que se tivesse uma retaguarda técnica, científica, para averiguar a qualidade desses produtos que seriam produzidos na região. Então, vejam que é necessário que um produtor artesanal, mesmo artesanal, que ele tenha a quem recorrer para fazer esse controle de qualidade. Caso contrário, ele pode obter um óleo essencial e ele não vai saber qual é a composição química desse óleo, né? Se esse óleo está apto, de fato, para aquele uso ao qual ele vai ser indicado. Então, em 2021, né, a partir de agosto, que é a época que o clima permite o início dos cultivos aqui na região, foi iniciado um cultivo em várias famílias. A gente apresenta uma das famílias aqui como exemplo, em várias propriedades de pequeno porte, um cultivo de 4 espécies de plantas que já se sabia o desenho econômico dela. Em abril, então, de 2022, né, depois dessas plantas já terem sido desenvolvido, ocorreu a primeira colheita nessa região. E essa colheita ela foi articulada com empresas que já comercializam óleo essencial, que já tem toda aquela estrutura que eu mencionei antes para a parte comercial, e essa empresa, então, fez a compra da biomassa produzida pelos agricultores. Então, vejam que a cadeia estava já articulada para funcionar aqui na nossa região dessa forma, desde o produtor até aqueles atores que fariam a comercialização. Ainda assim, existe o desejo de alguns desses produtores de começarem sua própria destilaria. E nesse contexto, vocês podem imaginar que o investimento para se montar mesmo uma pequena destilaria ele é um investimento considerável. Então, para a gente conseguir enfrentar esse desafio, nós criamos um conceito aqui de uma destilaria móvel. Então, era um destilador de porte ainda inicial, para uma produção comercial, porém já suficiente para ter uma produção capaz de estar dentro das expectativas econômicas desses pequenos produtores. Então, nós criamos uma espécie de um kit móvel, né, com um destilador, que era levado até a propriedade, e nessa propriedade, mais próximo do cultivo, acontecia a capacitação desses agricultores para a produção própria, para a destilação, e principalmente a orientação em relação a boas práticas de destilação, porque é fundamental que inclusive o controle sanitário desses ambientes, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, para que se pudesse fazer essa destilação mais próximo de onde é realizado o cultivo dessas plantas. Então, aqui nesse slide, vocês percebem que são 3 propriedades diferentes que tinham seus cultivos e para onde o destilador foi levado, devidamente instalado, e essa produção acompanhada. Vejam que uma dessas propriedades, inclusive, não tinha nem uma área muito adequada para a instalação de um destilador. Então, foi montada uma estrutura de campanha, né, uma estrutura provisória, para que pudesse ser feita a destilação nesse ambiente, então, com um pouco menos de preparo. E mesmo assim, eu chamo a atenção aqui que os cuidados sanitários podem acontecer mesmo numa destilaria que vai operar num ambiente mais aberto. Notem o detalhe que na coleta do condensador, da saída do condensador, nós temos ali uma proteção com algodão embebido em álcool 70, para garantir que não haja contaminação devido à ventilação desse ambiente mais aberto, e da mesma forma a coleta do hidrolato a partir de um sistema fechado, para que nós não tenhamos risco de contaminação. Nesse contexto de produção artesanal, naturalmente existem iniciativas de produção mais informal. Eu gosto de chamar a atenção que
não só do óleo essencial, o pequeno produtor consegue tirar um retorno econômico. Então, o que nós temos sugerido também é a agregação na produção artesanal do óleo essencial também a um cenário de turismo rural, em que pode acontecer a comercialização de outros produtos, como artesanato, né, subprodutos, mas sempre lembrando que esse produtor deveria terceirizar a parte de fracionamento e notificação junto à Anvisa, afinal de contas, é o que a legislação exige no Brasil, e essa é a recomendação que nós fazemos a esses produtores que resolvem tentar essa produção própria mesmo, e a comercialização direta, né? Isso é uma tentativa de verticalização daquela cadeia produtiva, porém sem estrutura. Então, uma alternativa é terceirizar parte dessa necessidade de estrutura. Aqui umas imagens sobre o aproveitamento desse ambiente também para fins turísticos, né? Então, nós temos aí visitação ao lavandário. Quem não se encanta com a visita a um lavandário? É impossível, né, não gostar de uma paisagem dessas, né? Então, nós temos aqui desde turismo receptivo, a escolas e grupos, ambientes para ensaios fotográficos, né? E aí depende mais da criatividade desses produtores de proporcionarem experiências para esses visitantes e terem algum retorno econômico com isso. E uma outra iniciativa que nós fizemos, buscando uma profissionalização dessa cadeia produtiva, dessa rede de pequenos produtores, foi a criação de um catálogo das espécies em cultivo com o devido respaldo de controle de qualidade. Então, a partir da criação desse catálogo, que foi criado por um grupo de pessoas, ou seja, são vários produtores, que nesse caso atuam numa pequena rede, e tem uma liderança ali que envolve, inclusive, a universidade, uma articulação, que garante a qualidade dessa produção, né, através dos treinamentos, a capacitação para esses produtores, e esse catálogo, então, é ofertado para empresas de marcas consolidadas. Vejam que, normalmente, as empresas grandes, com marcas consolidadas, elas jamais vão conseguir produzir, ainda que tenham produção própria, vão conseguir produzir o seu portfólio completo de óleos essenciais. Então, é muito interessante que essas marcas mais consolidadas busquem parcerias com redes de produtores bem estruturadas, né? Então, a partir desse catálogo, nós temos a quantidade de óleo que é possível produzir, né? E esperamos que as empresas que compram óleo essencial no atacado, talvez hoje estejam importando óleo essencial de outros países, passem a fazer a aquisição de um óleo nacional que está muito bem resguardado do ponto de vista de qualidade. Eu fico muito agradecido pela oportunidade, deixo aqui os meus contatos para que vocês encaminhem dúvidas, questionamentos, tanto através da própria Lasno ou pelo contato direto comigo. Nós trabalhamos com consultorias e treinamentos, produção de ativos vegetais também, pesquisa e desenvolvimento em produtos derivados dos óleos essenciais e também dos processos produtivos, para melhoria de rendimento, de qualidade, e também fazemos articulação de negócios desses pequenos produtores, esses arranjos de pequenos produtores, com as marcas mais consolidadas, tentando fazer essa ponte, já que talvez o pequeno produtor não tenha condição de fazer essa ponte direta, a gente atua também nessa articulação. Fica o meu muito obrigado pela atenção de vocês e fico à disposição para contato.